Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o quarto e último pedido do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o nosso penúltimo programa sobre o quarto pedido do Pai Nosso. E escolhemos a citação do parágrafo 2831 do Catecismo da Igreja Católica, que contém, de fato, uma prescrição muito bonita, um ensinamento muito sábio sobre esse quarto pedido. Vamos ao texto e depois teçamos alguns comentários. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2831. O drama da fome no mundo convoca os cristãos que rezam em verdade para uma responsabilidade efetiva em relação a seus irmãos, tanto nos comportamentos pessoais, como em sua solidariedade com a família humana. Este pedido da oração do Senhor não pode ser isolado das parábolas do pobre Lázaro e do juízo final. Sim, sem dúvida alguma, a palavra pão, vimos com os padres da igreja, com os santos, com os doutores, tem 5 significados. Mas o quarto pedido é uma exigência de solidariedade. Primeiro, pelo pronome nosso, peço para mim o que eu peço para os outros e vice-versa. Não tenho o direito de pedir para algumas pessoas da humanidade, mesmo que a quantidade seja grande. Ou é por todos, ou então não é pão nosso. Ou é por todos, ou então a oração não pode ser chamada de Pai Nosso. Como Jesus disse Pai Nosso, e como disse o pão nosso, é por todos e não se discute, basta. Então deve subjazer no nosso coração a indigência de tantos, que muitos em toda a face da terra são privados, sem culpa deles, do mínimo necessário para se viver dignamente, do mínimo necessário para que se possa dizer: aqui se cumpre o que Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e tenham a vida em abundância. Então, nesse sentido, o pedido do Pai Nosso revela não somente uma indigência nossa, mas, de certa forma, por que não? Um compromisso nosso. Se aquilo que eu peço para mim é para que me seja dado em abundância e peço também para os outros, o convite está feito no sentido, primeira aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o que tens que não tenhas recebido. O pão que Deus me dá, eu recebi dele. Por outro lado, Mateus capítulo 10, recebestes de graça, dai gratuitamente. Quem reza o Pai Nosso deve ter a consciência de que, ao pedir aquilo que Deus, na sua bondade, se dignar conceder em abundância, ou seja, não apenas para suprir as suas necessidades, mas também para que sobre algo mais, é dessa sobra que estão incluídos os indigentes, e a necessidade da partilha aparece como uma consequência, uma exigência, eu diria, do quarto pedido do Pai Nosso. Deus ama aquele que dá com alegria. O apóstolo Paulo, na segunda aos Coríntios, capítulo 9, faz um ode, isto é, um elogio àqueles que partilham, que dão com alegria e recebem, segundo as palavras de Jesus, em troca, uma medida abundante, uma medida transbordante, porque aquele que dá, ele recebe, aquele que semeia, ele colhe. Deus ama a quem dá com alegria. O pedido quarto do Pai Nosso, nesse sentido, deve ser feito sempre com alegria, alegria de quem confia na providência de um Deus que vai atendê-lo.